O vídeo de hoje eu fiz com carinho especial para você que atende o seu paciente, encontra aí de uma forma muito comum uma pedra. Sabe uma pedra no seu caminho na hora de avaliar, fechar o tratamento e manter o paciente semanalmente ali, evoluindo, melhorando de qualquer queixa física, mental ou emocional? Que pedra é essa, Raquel? Esse passo aqui que eu vou apresentar hoje para o profissional de saúde, se ele não for bem feito, com muito critério, compromete toda a evolução, que é exatamente na queixa principal. Atenção, hein? Essa palavra queixa principal é muito confundida na prática clínica e depois de observar isso com muita calma durante muitos anos, eu resolvi esclarecer nesse vídeo de hoje. Então, se você está com pressa, não assista em um momento, ou se assistir agora, volte, pegue o seu caderno depois, caneta, anote tudo e o principal, deixe aqui abaixo para mim. Faz exatamente essa ordem na sua avaliação? Fez sentido para você? Mudou algo a partir desse vídeo? Isso é fundamental para eu trazer sempre conteúdo importante para você, o seu retorno e a mudança na sua prática, tá bom? Então o vídeo de hoje é o passo mais importante na avaliação do seu paciente. Com certeza temos aí sede, fome, avaliação da língua, pulso, do humor, uma série de pontos importantes para se fechar uma síndrome, que é a causa de qualquer enfermidade crônica. Só que esse passo é o primeiro, sabe aquele vínculo inicial, a forma como você começa a avaliar o seu paciente? É esse vínculo que, se for estabelecido, se mantém aí uma boa prática clínica e o consultório, sempre com retorno de paciente e com uma positiva evolução de qualquer quadro clínico. É esse passo, o passo onde se começa a estipular, manter aí esse vínculo, tá bom? Primeiro passo, o passo mais importante da avaliação do seu paciente é definir a queixa principal e realizar as 7 perguntas obrigatórias dessa queixa. Então vamos lá, hein? Eu pedi calma e foco para que você possa aproveitar esse conteúdo de forma bem precisa na sua prática. E para que isso ocorra, eu vou te dar 2 exemplos clássicos, tá bom? Um de depressão e outro com dor lombar. 2 queixas comuns hoje, depressão e dor lombar. Eu vou te mostrar como evoluir a queixa principal de uma forma bem organizada e precisa. Então vamos lá. O primeiro ponto é, o paciente chegou. E aí isso ocorre, esse erro comum, essa dificuldade, tá bom? Eu vou chamar de dificuldade, eu acho melhor do que erro. Comum, ocorre muito no profissional que está começando, que tem aquela ansiedade natural de atender bem, de fazer o seu melhor, de colocar em prática tudo que ele aprendeu. E essa ansiedade muitas vezes tira a percepção, o foco e a segurança. Muita atenção, que eu vou começar esse vídeo com uma frase do Confúcio, que eu adoro. Grande pensador, professor da China antiga, que a partir dele aí temos o estudo básico, que é o confucionismo, e ele fala assim: existe erro tanto em ver aquilo que não existe, quanto em não ver o que existe. Olha que séria essa frase. Ver o que não existe atrapalha toda a avaliação e o tratamento. Não ver o que existe, perdeu aí a percepção, perdeu a ordem. Então, para você ver o que existe e não perder tempo aí com sintomas que não vão te levar à causa, ordem. Existe método, é para ser seguido, existe ordem que não foi feita por mim, que eu sou desse tamaninho, por 4.000 anos de medicina chinesa de prática clínica ininterrupta. Então, durante milhares e milhares de anos, nunca a medicina chinesa foi interrompida. Ou seja, se isso é realizado assim, há milhares de anos, se a China realiza da forma que eu vou te apresentar aqui, vão poupar nosso tempo, concorda? Se existe método, é para ser seguido. E aí, por gentileza, ter o pacto aqui comigo, ó. Deixe de lado os protocolos, as receitinhas, o que você aprendeu para ter resultado rápido. Leve isso para uma gaveta bem escondida, coloque em 7 chaves,
jogue a chave dentro do mar, se não tiver praia aí, joga na floresta, no lago, jogue num lugar que você nunca mais encontra, tá bom? Nosso pacto é, não vamos trabalhar com protocolo, cada ser humano é um ser único e você com essa capacidade de organizar todo o conteúdo que você tem aí estudado a cada dia, a cada mês, o sucesso vai ser consequência, tá bom? Então vamos lá, quando o paciente chegar no seu consultório, e aí independe, tá bom? Se a dona Maria veio tratar a lombalgia, como eu vou te apresentar aqui, ou se o Pedro veio tratar gastrite, a Joana palpitação, ou a Margarete veio tratar opressão torácica, não importa. E normalmente o paciente hoje, com o mundo atual, a vida corrida, as pessoas assim, mais sozinhas, a solidão leva a várias consequências, mente acelerada, pessoas muito tempo aqui, ó, nesse local que estamos agora na internet. Então, como profissional de saúde, organizar esse afeto, o tempo na mídia social, a relação com o familiar, tudo isso faz parte do nosso tratamento. Então, quando o paciente chega, ele não chega mais com uma ou duas queixas, como há 10, 20 anos atrás. Hoje ele chega com 4, com 5 sintomas, e às vezes 3, 6 doenças. Então ele tem sinais, sintomas e entidades nosológicas que são enfermidades. Nós vamos reunir tudo isso e estipular a síndrome a partir da avaliação. Então como que nós vamos nos relacionar, estipular assim esse foco tão claro para manter esse vínculo? Quando o paciente chegar, então vamos colocar aqui a Maria, uma mulher de 60 anos que está com dor lombar. Só que ela tem aqui insônia, palpitação, ansiedade, tem um ardorzinho quando vai urinar, ela tem outras queixas. Muita atenção agora como você vai começar a relação com a sua paciente. Maria, de tudo que você sente, pode ficar tranquila que eu vou tratar diversas queixas, podem ser digestivas, do sono, da emoção, dores. Mas agora, hoje, no momento atual, de tudo que você sente, o que está pior? E a Maria vai falar, não, Ana, imagina, o que tá pior, eu tenho dor de cabeça, tenho dor lombar, eu tô ansiosa. Calma que o atendimento é semanal, eu vou organizar os seus sintomas, vamos chegar à causa e vamos tratar com precisão. Só que hoje, para que o tratamento seja correto e você tenha o resultado que você busca, é importante você definir uma queixa. Significa que você vai deixar de atender as outras queixas? Não. Significa que hoje, no dia de hoje, quando eu começo a sua avaliação, é fundamental que eu estipule a queixa que mais te incomoda. As outras são importantes também, mas hoje eu quero uma. De tudo que você sente, o que mais te incomoda? Olha só, hein? Essa pergunta você vai lembrar para sempre. De fazer com foco, olhando no olho do paciente, falando devagar, com segurança. A partir de uma avaliação que não foi feita de forma devida há 20 anos atrás, eu aprendi na prática com esse erro. E agora eu vou me autorizar aqui a chamar de erro. Uma paciente, aqui no Rio de Janeiro, no Largo do Machado, numa rua chamada Almirante Tamandaré. Uma moça muito delicada, com os olhos claros, mas assim, muito distantes, apática, muito pálida, com a roupa muito... Eu lembro como se fosse hoje, ela estava com uma blusa lilás, com uma calça social, uma roupa social e um olhar muito perdido. Uma sensação de frio que você percebia só em olhar para o corpo dela. Ela estava saindo do ambulatório que eu supervisionava. E eu falei assim, você foi bem atendida? Eram muitos pacientes esse dia e eu não passei pela avaliação dela, eu não supervisionei bem essa paciente. E ela falou, não, Raquel, eu tô bem, mas eu via que ela não estava bem. Qual foi o seu tratamento? Ela falou, eu vim tratar uma dor cervical. Olha só, hein? Anota aqui abaixo para mim, se você já passou por isso, para nunca mais a gente cometer esse erro. E eu tô me sentindo melhor. Aí eu falei, mas de tudo que você sente, de tudo, seja dor cervical ou qualquer outra queixa, no momento que tá pior. Essa paciente foi indicada por uma amiga e ela achava que a medicina chinesa tratava dor, algumas outras queixas, mas principalmente dor. Uma informação muito errada.
equívoco grave. A medicina chinesa trata doenças crônicas não transmissíveis, insônia, asma, palpitação, pânico, cistite, aborto espontâneo. Trata também imunidade baixa, para mantermos a imunidade alta, prevenindo diversas doenças. Então essa é a proposta da medicina chinesa, tratar e prevenir. Dor é uma fatia pequenininha assim, ó, de todo o tratamento que realizamos. Ela falou assim, bem, Raquel, de tudo que eu sinto, o que tá pior, com certeza não é a dor, mas eu vim e o estagiário perguntou para mim, o que você tá sentindo agora que tá incomodando? Eu falei, dor cervical. Concorda que é uma pergunta bem diferente? O que tá te incomodando agora? Qual o motivo da sua consulta e de tudo que você sente? O que tá pior? Ela não sabia que tratávamos queixas emocionais. Conclusão, eu vou passar as 7 perguntas que eu fiz para essa paciente. Você anota e vai realizar aí no seu consultório, combinado? Quando eu perguntei de tudo que você sente, o que tá pior, ela falou para mim, Raquel, o que tá pior para mim é depressão. Eu tenho depressão muito forte há 3 anos, intensa, de não querer sair da cama, de não ter ânimo, alegria, nada, é uma depressão gravíssima. Já tratei com diversos médicos, diversos medicamentos, mas o resultado é muito fraco. E agora começou. Agora sim, quando ela sentou e eu voltei a avaliação, mudei todo o tratamento, eu fiz essa pergunta com muito critério. E logo que eu comecei, eu vou preparar para você aqui, daqui a um tempo, eu me comprometo a trazer aqui para esse canal um vídeo bem detalhado sobre língua, tá bom? Porque língua existem aí muitos erros cometidos na prática e eu vou trazer aqui a ordem certinha de avaliação da língua. Antes que eu começasse a corrigir o tratamento dela, eu comecei olhando a língua. E a língua era muito pálida, parece que eu tô vendo a língua aqui, eu não tenho mais foto da língua dela, mas era uma língua pálida, com peteca na ponta, com tom violáceo e bem pálida. Trêmula, significa uma deficiência grande de sangue. E verifiquei o pulso, 110 batimentos por minuto. O normal é perto de 72. E aí eu comecei a avaliação. Como era um caso que eu percebia a gravidade dele através da aparência, do olhar, da forma que ela se apresentava, uma tristeza muito forte. Mais do que tristeza, uma indiferença, uma angústia. Porque tristeza, ela é um sentimento... A tristeza é um sentimento importante, mas quando você não sabe que ela existe, muitas vezes o paciente deixa ela lá atrás, escondida, e se torna depressão por não perceber a tristeza. Se torna depressão pela angústia, pelo sentimento reprimido, e não pela tristeza propriamente dita, tá bom? E não pela tristeza propriamente dita. Então vamos lá. De tudo que você sente, o que está pior? Primeiro ponto, a depressão. Então, ela já tinha vários sintomas, mas elegeu a depressão. Quando iniciou, então a queixa principal é depressão. Quando iniciou a depressão, é a primeira das 7 perguntas obrigatórias aí, na sua avaliação, tá bom? Então faz um pacto comigo aqui. Fica aqui nesse vídeo que você vai ver 7 perguntas. Até o final do vídeo você vai ver como que a partir dessas 7 perguntas você já coloca assim um holofote, sabe? Já define o caminho do tratamento, já tem ideia do interior desse paciente, já traça ali as próximas perguntas de uma forma clara, tá bom? Luz no caminho aí da sua avaliação. Depressão começou há 3 anos atrás. Segunda pergunta, associa algum fato ao início da depressão? Associo sim, Raquel. Eu vou mudar aqui alguns detalhes, tá bom? Que não comprometa a avaliação para manter a privacidade da paciente, que é o mais importante desse vídeo, tá bom? Eu fui morar na Europa e comecei um curso na minha área, uma área muito específica, exige um trabalho mental muito grande. E na Europa, quando ela ficou lá 1 ano morando na França, ela teve que se concentrar muito. E ela falou, eu tinha aqui um relacionamento, eu estava feliz, tive que priorizar meu estudo, tinha 21 anos, acabando a faculdade, um curso muito sério, muito que exigia um trabalho mental excessivo. Eu rompi o relacionamento de um homem que eu amava e tive que dedicar muito à parte mental. Quando eu comecei a estudar na França, com 6 meses eu comecei a ficar deprimida. Então vamos lá.
Começou há 3 anos atrás com a viagem focada no estudo. Segundo, relaciona algum fato ao início da depressão, que é o que eu respondi aqui na primeira. 3 anos atrás eu relaciono sim. O fato de eu focar muito no trabalho e sentir muita solidão e tristeza por ter rompido essa relação. Só que isso já tem 3 anos atrás. Durante esse ano, ela se isolou muito. E os 2 anos posteriores, depois que ela veio para o Brasil, ela continuou com esse padrão de isolamento. Terminou o relacionamento, mesmo voltando para cá, 1 ano depois, e não conseguiu mais se abrir. Começou a se isolar. Então, nesses 3 anos, ela se trancou e focou só no resultado profissional. Tá bom? Terceira pergunta, qual é a intensidade de 0 a 10 essa depressão? Ela falou, 10. 10 porque eu me corto, eu faço uma autossangria, eu tenho que machucar o meu corpo para aliviar. A depressão é tão forte que quando eu me corto, eu me sinto melhor. Tá bom? Então, intensidade de 0 a 10, ela falou 9, 10, é uma angústia, uma sensação muito ruim. Quarta pergunta, qual é a frequência? Você acorda assim? Você dorme assim? Tem algum momento do dia que você se sente melhor ou pior? Ela falou, o pior para mim é à noite, quando começa a escurecer, eu sinto muito calor e eu me sinto muito mal. Tenho muita dificuldade para dormir e durmo 3, 4 horas da manhã. Então, frequência é a quarta pergunta. Frequência do sintoma principal, pior à noite, e sente aí, quando começa a escurecer, uma sensação que o coração acelera e começa a sentir pior. Essa emoção, esse humor, começa a sentir mais angustiada, mais tensa, como se fosse uma bomba. Ela falou, como se tivessem 3 pessoas dentro de mim. Uma sensação de angústia profunda e é sempre quando escurece. Quarta. Quinta, características dessa sensação. Olha só, hein? Como trabalhamos, atenção agora em mim aqui, ó. Atenção no que eu vou falar. Como nós trabalhamos com canais, trabalhamos com circulação interna, qualquer sintoma. Temos lá, Huang Tianjing, 2600 a.C., literatura clássica, Bíblia da medicina chinesa, semiologia, sinais, conjunto de sinais e sintomas que constituem uma síndrome, desequilíbrio interno energético. Então, o que nós tratamos? Um conjunto de sinais e sintomas que determinam uma síndrome. Tratamos o desequilíbrio de canal. A síndrome é esse desequilíbrio. Se não houver desequilíbrio, não existe síndrome. Raquel, e como que eu analiso a existência da síndrome e a definição do nome dessa síndrome? Deficiência de energia, estagnação da energia, colapso da energia, inversão, ascensão do yang do fígado, deficiência de yang do rim, são nomes de síndromes, que são as causas de 1, 2, 3 ou 100 doenças. Cada síndrome é o mais importante, é o nosso verdadeiro tesouro, ok? Então, quando eu vejo as características dos sinais e sintomas, eu caminho para definir essa síndrome. Se você não sabe analisar os sinais, muito difícil, vai ser quase impossível determinar uma síndrome, tá ok? Então vamos lá, as características, ela sente o pé vazio, sensação grande de pé gelado e dormente, ela sente tontura e a característica é quando escurece, a palpitação aumenta, a dormência aumenta, ela tem cãibra de madrugada, olha as características me ajudando a conhecer os canais. O estado dos canais não é brilhante? Na hora que ela fala da sensação, porque à noite, aqui olha aqui pra mim, os canais internalizam para nutrir os órgãos, que é o yin, à noite o frio feminino, leva-se a circulação toda para dentro, para aumentar o sangue internamente, refazer toda essa circulação e quando clareia, a circulação vem para fora, ocorre a gliconeogênese no fígado, de acordo com a medicina ocidental, ocorre o aumento da circulação interna, só que como ela tem uma deficiência de sangue, ela tem uma deficiência de yin, que é o calor à noite, a sudorese noturna, o cansaço e aumentando o ressecamento, quando o sangue entra,
todos os sintomas pioram, porque lá dentro ela tem um ressecamento. Isso é a deficiência de yin. Então, quando ela fala das características, opa, acende uma luz aqui na minha avaliação. Logo no começo, nas 7 perguntas da queixa principal. Então, a característica é sensação de opressão torácica, muita vontade de chorar e ela não consegue chorar, uma sensação de mágoa, com tristeza, angústia. Aí, quando escurece mais, já vai chegando perto de meia-noite, ela tem uma sensação de cãibra frequente, às vezes no abdômen, nos pés. Ela tem essa palpitação aumenta, pesadelo, acorda enjoada e tudo é pior à noite. E aí eu parti para a 6ª pergunta, muita atenção, o que piora e o que melhora. Então, frequência característica, o que piora, o que melhora a sua queixa principal, que é a depressão. Ela falou assim, ó, melhora quando eu falo, melhora quando eu venho aqui, melhora quando eu me abro, o que é muito difícil, porque eu não confio quase em ninguém. Quanto mais o paciente é fechado, introvertido, inseguro, com dificuldade de perceber o que sente, pior para a depressão. Para você tratar a depressão, você tem que pegar a pontinha desse novelo e ir desenrolando, desenrolando, e cada vez mais, quando o paciente confia, ele vai liberando e através do aspecto emocional sendo exposto, você começa toda a circulação a partir dessa autorização. O paciente se sente autorizado a sentir. Então, quando ela começou a falar o que piora, o que melhora, ela falou, quando eu me abro, melhora, mas eu tenho muita dificuldade em me abrir. E aí eu falei, olha, faz parte da medicina chinesa te dar todo o apoio. Você pode falar o que você quiser. É importante, eu não consigo te tratar sem saber o que você sentiu. Quando você morou na França, quando você voltou, o teu sentimento é a sua parte mais íntima. O contato com a emoção faz você ser quem você é. Somos seres únicos. Então respeite o que você sentiu, o que você sente e fale para mim. Sinta-se à vontade, o que você vai falar vai ficar aqui pela ética profissional, mas se abra. E aí eu comecei a manipular os pontos do fígado e a cada semana ela foi se abrindo mais. Ela começou a conseguir chorar que ela não conseguia. A partir dessa informação, das características, eu percebi que a introspecção aumentava completamente a depressão. E o que melhora quando eu falo? Então, piora com silêncio, melhora quando eu falo. Ok? 6ª pergunta, o que melhora, o que piora a depressão. 7ª e última pergunta, sintomas associados à queixa principal. E ela falou, olha só, como você vai interrogar o paciente nesse momento? Quando você está assim, no processo de maior intensidade da depressão, está sentindo muito mal, com vontade de se cortar, angústia muito forte, qual a sensação que vem junto com essa sensação de angústia intensa? E ela falou, eu tenho uma sensação de sudorese no peito, palpitação, tenho uma sensação de morte, fico tonta, muito ansiosa, isso tudo vem com a boca amarga, com uma sensação de refluxo e enjoo. Sempre, depois de um isolamento muito grande, essas características, sintomas associados ao sintoma principal pioram e com esse conjunto de sintomas você vê aí o fígado responsável pela boca amarga, o fígado invadindo o baço, que é o produtor de sangue. Então, quando a paciente fica mais isolada, mais fechada, essa circulação do fígado acende e invade o filho do fígado, que é o coração, por isso a palpitação. A insônia ocorre porque vai um calor, uma circulação intensificada para a cabeça, já que o fígado acende para o cérebro. Tô falando de canais, tá bom? Se você não conhece canais, fica difícil aí fazer toda essa análise. Então, volte lá, veja os vídeos gratuitos que eu tenho aqui de conhecimento básico, de circulação interna, de funções de órgãos, para que você conheça aí, comece a perceber como funciona essa dinâmica interna. Então, a palpitação, a dormência, essa sensação de angústia, tudo vem junto com o aumento da estagnação do fígado. Fechando assim as 7 perguntas da queixa principal. Vamos sintetizar? Raquel, isso é o suficiente? Com certeza não. Você vai para o histórico familiar, vai analisar frio, calor, suor, histórico patológico da paciente,
pai e mãe são vivos ou não, sede, fome, todos os itens de uma boa avaliação. Só que aqui é onde o profissional, em geral, mais paralisa, mais compromete o atendimento. Se não houver uma boa avaliação dos 7 itens e, principalmente, a definição clara do que é uma queixa principal, é o fim da avaliação. Destrói aí todo o vínculo e toda a precisão do diagnóstico, tá bom? Conforme eu prometi, vamos analisar agora uma dor lombar. Vamos lá, vou fazer as 7 perguntas da dor e você vai ver aqui umas características um pouquinho diferentes, tá bom? Então, isole a dor e pergunte de tudo que você sente que está pior. Vamos supor que a paciente Elizabeth, contadora de 40 anos, uma hipótese aqui, tá bom? Tem várias queixas, mas ela definiu para você que o pior é a lombar, tá ok? Então vamos lá, o pior é a dor lombar e você pergunta, há quanto tempo dói? Dói há 10 anos. Segunda, aonde dói? E ela diz, por aqui, não aponta bem aonde dói. Quando a paciente não sabe apontar, é uma dor mais de vazio, de fragilidade de canal. Possivelmente você vai ter que tonificar, aumentar a circulação de sangue e energia nessa região, tá ok? De 0 a 10, quanto dói? É a terceira pergunta, intensidade da dor. Dói 4, 5, mas há muitos anos. Frequência da dor, quarta, é pior pela manhã. Quando eu acordo já tô com dor. Olha só, hein? Frequência. Quinta, característica da dor. E aí você vê uma paciente contadora, trabalho mental excessivo, cansada, apática, você já verificou o pulso lento, a língua pálida, a paciente está com casaquinho, olha a avaliação no contexto geral. Tá um dia lindo, tá um sol e a paciente está com casaquinho. Então, quinta pergunta, característica da dor. É uma dor que dói mais pela manhã, é uma sensação de peso, sempre presente quando eu acordo. E você observa que a paciente é pálida e sente mais frio. Olha a precisão dessas 7 perguntas. Sexta, o que piora é o que melhora a dor. Piora quando eu estou mais cansada, piora sempre pela manhã e depois que eu movimento, que eu vou esquentando, passa e à tarde e à noite eu quase não sinto dor. Sétima e última pergunta, sintomas associados à dor. Vamos lá? Apatia, ausência de fome pela manhã, sensação de peso, cansaço, paciente muito pálida e você olha para os pés, tem um leve edema de tornozelo, com muito cansaço e apatia. E aí nessas 7 perguntas você já olha aqui e já vê se você conhece um pouquinho de medicina chinesa. A paciente tem um pulso lento, 56 a 60 batimentos por minuto, língua pálida, sente muito frio, e aí você já olhou a língua, verificou o pulso, pergunta logo, sede, fome e humor, para fechar uma avaliação aí para você já na primeira consulta ter ideia do que a paciente sente da causa. Simples assim, na segunda e terceira você vai aprofundar o diagnóstico. E ela fala, não tenho libido, estou muito apática, sinto muito frio, não tenho fome pela manhã e sinto uma sonolência enorme, principalmente pela manhã. Eu vou mostrar aqui, com esses sinais, que você pode estar, tá bom? Não se preocupe em fechar, apenas coloque uma luz aí na sua avaliação. Muito possivelmente você tem aqui um quadro de frio interno com deficiência do baço. E a deficiência do baço afetou o rim, a paciente tem uma deficiência de Yang do rim. Porque quando você interrogou, na segunda consulta você verificou que ela tem uma frequência urinária aumentando, urinando aí 10 vezes por dia, urina um pouquinho à noite, tem peso, dor lombar e a memória um pouco fraca. As 7 perguntas te deram a direção certa, te mostraram como a doença evolui, a causa da dor lombar. Imagina, no seu consultório você fazendo esse passo a passo. Você já sabe que pode utilizar a moxa no tratamento, passar o ticum da lombar para casa, aquecer o ponto B23, está aqui para você, ó, o ponto do rim. Você vai trabalhar a dor lombar, a apatia, o cansaço, vai junto fortalecer o baço, por isso essa paciente está apática, começando um quadro possivelmente aí de dor de cabeça, cansaço e tudo correndo por uma falta de energia de baço e rim. Os exames possivelmente aqui normais, sem nenhuma alteração. Agora imagina no seu consultório, você seguindo essa ordem dos 7 itens, sabendo avaliar o pulso, a língua, fazer perguntas estratégicas, saber a causa
da dor lombar, da apatia, do cansaço, da depressão. Possivelmente aqui essa paciente já tenha dor de cabeça e insônia, tudo de uma única causa. Essa é a importância de você definir com clareza e ordem as 7 perguntas da queixa principal. Diz pra mim, fez sentido pra você? Você faz nessa ordem? Coloca direitinho aí, segundo a escala analógica reconhecida cientificamente, de 0 a 10, quanto que o paciente sente na evolução da dor ou do sintoma. Faz isso semanalmente, atende o seu paciente toda semana, consegue tratar qualquer tipo de alteração, enfermidades crônicas através da medicina chinesa? Deixe, por favor, essas respostas para mim. Eu vou voltar nesse vídeo, vou ver os comentários e vou ver aqui como está a sua prática clínica hoje. Dica especial, utilize as 7 perguntas. Eu tenho certeza que você vai ter critério para identificar, depois, com esse passo a passo, a causa de qualquer doença crônica. Vai ter a capacidade, começando bem pela queixa principal, depois de seguir e avaliar a síndrome, que é o distúrbio, é o desequilíbrio energético funcional. Causa de 1, 2, 3 ou 7 doenças crônicas. Exatamente assim. Passo a passo para você, como é feito na China essa metodologia, medicina chinesa na íntegra. Então, por favor, para que mais profissionais possam usar essas 7 perguntas, a ordem exata, definir a queixa principal antes das outras queixas, leve esse vídeo à frente, colocando o dedinho aí, compartilhando para que mais profissionais utilizem, consigam estabelecer essa ordem e dessa forma cresçam, evoluam aí na sua prática clínica, no seu resultado e mais paciente voltando. Combinado? Deixe qualquer dificuldade aqui, compartilhe, vamos ver aí se você está ou não inscrito no canal e juntos estamos fazendo a medicina chinesa de forma precisa e correta, ok? Um beijo bem grande, bom trabalho e excelente prática clínica.